Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da Instituição Fiscal Independente, ao Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, no nome da Gabriela, que tem nos ajudado aqui a organizar essas lives da IFE. Essa é a primeira, e a ideia desses encontros é basicamente tentar organizar um pouco o raciocínio, a lógica da crise, tentar entender as medidas de impacto, e apresentar para vocês também, de alguma maneira, os trabalhos que a Instituição Fiscal Independente do Senado tem realizado para mostrar, sobretudo, os impactos fiscais. É óbvio que há uma dimensão importante da crise na área da saúde, de outros efeitos sociais, econômicos, mas na Instituição Fiscal Independente, o nosso objetivo maior é o zelo pelas contas públicas, a transparência. E, nesse sentido, nessa primeira live, nós convidamos, como convidado especial, o Marcos Lisboa, presidente do INSPER, a quem agradeço sempre pela parceria, pela disponibilidade, o nosso conselheiro José Roberto Afonso. A IFE tem um conselho de assessoramento técnico, composto por 5 economistas, e o José Roberto é nosso parceiro de longa data, também vai participar aqui conosco. E, além de mim, do Zé Roberto e do Marcos, também o Josué Pellegrini, que é diretor da IFE e consultor legislativo do Senado. Na IFE, ele tem acompanhado muitos assuntos de dívida pública, os assuntos tributários e os assuntos federativos, a questão de estados e municípios. E também o Daniel Cury. O Daniel é consultor de orçamentos do Senado Federal e também ocupa uma das vagas de diretoria na Instituição Fiscal Independente. Para introduzir um pouco aqui, eu vou falar rapidamente, cada um vai ter 15 minutos, nós vamos começar com uma visão geral da crise, dos efeitos econômicos e fiscais pelo Marcos Lisboa, em seguida o Josué Pellegrini vai falar sobre a trajetória da dívida, o déficit primário esperado para esse ano em razão das medidas, e vai apresentar também um panorama das medidas que têm sido tomadas até agora. Muitas delas têm impacto fiscal primário, como a gente sabe, e outras não. Outras afetam só a dívida pública. E um terceiro grupo afeta Banco Central, BNDES, e não necessariamente afeta nem o primário, nem a dívida. Então, esse mapeamento vai ser feito pelo Josué. Em seguida, o Daniel Cury vai falar um pouco sobre as fontes de financiamento. Nós temos mapeado aqui na IFE que uma boa parte dos créditos extraordinários que têm sido feitos, eles vêm com financiamento em cancelamento de despesas financeiras, uso da chamada conta única, que é uma novidade, mas isso não significa que não há impacto na dívida pública. Então, é um mapeamento importante que a gente tem feito, esse monitoramento das fontes de financiamento da crise. E, por fim, o José Roberto Afonso vai apresentar um pouco sobre a questão dos estados e municípios e alguns outros dados importantes, também um pouco uma visão geral dele a respeito dessa crise. Então, agradecendo mais uma vez a todos, eu quero passar a palavra para o Marcos. É sempre bom ter você aqui, Marcos, e muito, muito importante ter a sua opinião nesse nosso fórum aqui da Instituição Fiscal Independente. Obrigado. Marcos, o seu microfone está no mudo. Pronto. Bom, obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com vocês. Preferia que o momento fosse melhor. O Brasil atravessa uma crise profunda, o mundo atravessa uma crise profunda, mas o Brasil chegou nessa crise muito despreparado, né? Nós temos problemas estruturais antigos no país, né? O Brasil é um país de baixo crescimento há muitas décadas. Há 40 anos crescemos menos do que os países desenvolvidos, né? E pegando da fim da inflação alta, 95 para cá, muito menos que os demais emergentes fora da América Latina. Muito menos, quero dizer, você pega o PIB por trabalhador e, enfim, os países emergentes fora da América Latina cresceram aí 127%, Estados Unidos 48% e o Brasil 19%. Né? A gente é um país de baixo crescimento há muito tempo, né? E esse baixo crescimento tem muitas causas, tem uma literatura imensa aí sobre desenvolvimento, que
que pega os dados de painel dos países, né, desde os anos 60, né, base de dados incríveis, para testar as diversas hipóteses, né, sobre quais são os fatores correlacionados, fazendo os controles usuais, né, desde aquelas barrel regressions de muitos anos, né, fazendo os controles usuais. E, enfim, a decomposição, né, das razões do crescimento, você tem, obviamente, a qualidade da educação, a parte de infraestrutura, né, e o que é grande trabalho da literatura, da pesquisa em desenvolvimento dos 30 anos é todo o ambiente institucional do país. A forma como as regras do jogo são estabelecidas, como é que é desenhado das regras do marco regulatório para mercado de trabalho, para outros setores, para o judiciário, enfim. Já aprendeu aí com os anos que o desenho das instituições faz diferença para explicar a diferença de desempenho dos países, né? E, em particular, nos últimos 12, 14 anos, toda essa imensa literatura sobre má alocação de capital, né? Você começou a ter dados de censo por empresa, né, e dados de painel, olhando as diferenças dos países, a gente aprendeu que uma parte importante da diferença de produtividade entre país rico e país pobre, e aí as estimativas têm uma série de debates atualmente sobre a metodologia, sobre erros de medida, mas algo aí entre 40% e 60% da diferença de produtividade entre os países decorre dos mecanismos protecionistas que preservam empresas pequenas e ineficientes nos países pobres. Quer dizer, as empresas, as 10%, 20% melhores empresas de cada setor, eu estou falando 3 dígitos de IBGE ou algo parecido, né, elas não são tão diferentes assim entre os países, mas quando você vai para a cauda da distribuição, em cada setor, né, os países pobres têm uma cauda grande de empresas pequenas e ineficientes que sobrevivem pelos mecanismos usuais, né. A gente conhece bem isso no Brasil, porque a gente exercita isso mais do que a maioria, né. Quer dizer, mecanismos como simples, lucro presumido, né, as regras de conteúdo nacional, quer dizer, tudo isso faz parte do custo do Brasil, enfim, que dificulta o país crescer e ficar mais rico. Mas, e para além disso, né, para além dessa má alocação de capital, quer dizer, nos países ricos, né, o ciclo natural das empresas, né, surgem empresas pequenas, a maioria fracassa, algumas poucas crescem, as que crescem eventualmente derrubam alguma das grandes que quebram, e esse ciclo natural de abrir e fechar a empresa explica aí cerca de 60% da criação e destruição de empregos na manufatura americana em 10 anos, explica 80% da criação e destruição de empregos na parte de serviços, explica quase 100% dos ganhos de produtividade em serviço nos Estados Unidos. Tá? Então, de novo, muita pesquisa com base de dados para entender um pouco quais são as causas do atraso dos países. E o Brasil tem para além de tudo, né, para além das muitas políticas protecionistas que acabam dificultando os ganhos de produtividade, né, de comércio exterior, por exemplo, o Brasil ainda tem um problema imenso no seu sistema tributário que é completamente disfuncional. Quer dizer, o sistema de preços, o mercado funciona em geral bem, né? O mercado é um mecanismo, não é um fim em si. A gente tem que sair um pouco desse debate superficial e polarizado, se é contra mercado ou a favor de Estado ou vice-versa, né? A questão é não ter mercado sem Estado, né? E o mercado funciona em geral bem, nem sempre, e nem em todos os setores, né? E aí como é que faz o desenho da ação do estatal e a forma de intervenção é o grande segredo da política econômica, não era simplesmente vontade, né? A vontade dá em segundo PND e dá no que foi a gestão Dilma, né? Não costuma ser bom conselheiro, né? Faltou técnica ali, formas de intervenção, mas a questão é, né, o mercado, a hora que o mercado funciona bem é quando o sistema de preço via sistema de preços. O sistema de preços é o grande semáforo de uma economia que vai informar onde investir, como investir, de que maneira, né? E para isso o sistema de preços tem que estar correlacionado com as condições de oferta da economia. Não é o caso do Brasil. O nosso sistema tributário distorce inteiramente o sistema de preços relativos. Não só ele varia por produtos, como tem regras de cumulatividade, não cumulatividade, as regras do ICMS que variam, as compensações, além de termos um sistema tributário totalmente disfuncional na sua própria concepção. O imposto sobre origem, por exemplo, né? E não para por aí. Né? Quer dizer, idealmente, os países adotam um IVA, por exemplo, porque ele é um imposto sobre consumo que não distorce preços relativos. É óbvio que o IVA, em geral, não é perfeito, ele é crescentemente mais abrangente nos países que vem adotando nos últimos anos, né? Mas não tem o nível de disfuncionalidade do Brasil
nem de longe. Então, você acaba tendo um sistema de preços relativos que, descontados os impostos, você tem a relação de preços relativos, pós-impostos ela muda inteiramente, e isso induz investimentos em atividades ineficientes. Então, no Brasil, a água de cheiro é diferente de perfume. Vai entender por quê, né? E todas as distorções setoriais e regionais de tributação, além de entre produtos. Então, é um país de baixo crescimento e esse problema vem se agravando nos últimos anos. Eu não quero me alongar aqui muito nessa introdução, mas, para além do mais, não é uma discussão no Brasil entre nível de gasto, se tem que gastar um pouco mais agora, um pouco menos agora. O Brasil tem um problema de crescimento do gasto obrigatório, né? Então, muitas vezes fica esse debate polarizado e esquece de discutir, primeiro, a dinâmica do gasto obrigatório, que não para de aumentar, né? Mesmo com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não economiza gasto, ela apenas reduz a velocidade do gasto federal. Infelizmente, ela não chegou aos estados e municípios, onde o maior problema é a folha de pagamentos, né, de ativos e inativos. Mas tem uma dinâmica de crescimento do gasto obrigatório no Brasil que é muito perversa, né, e que não para de aumentar. O Brasil já tem uma carga tributária bastante elevada para um país de renda baixa, como é o nosso caso. E, para além disso, né, esse problema da despesa, tanto nos estados, municípios, quanto no governo federal, em vez de você iniciar uma agenda de fato de cortar gastos obrigatórios, ou você fez ajustes em gastos discricionários, investimento, por exemplo, ou uma agenda, em geral, não muito transparente de aumentar a tributação do jeito que dá. Muda a interpretação da norma, muda os regimes, cria isso, de come cotas, a interpretação sobre a lei, aí muda a interpretação do ágio, aí muda a interpretação de como é que funciona a PLR, e por aí vai. E isso gera uma imensa segurança jurídica no país, né, e um contencioso inacreditável do ponto de vista tributário, nas imensas disputas que tem entre FIIs, que não tem comparação com os demais países minimamente arrumados. Bom, o resultado disso, né, é que a gente chega nessa crise um país muito frágil, né, um país, uma economia muito débil. É uma economia com uma dívida pública alta para um país emergente, né, com essa disfuncionalidade de um gasto obrigatório que não para de aumentar e você não sabe como vai dar conta. E, de novo, não é para fazer política social, não é para aumentar a saúde e a educação, né, que vamos combinar, aliás, porque o Brasil gasta nas comparações internacionais, a qualidade da educação e da saúde são muito baixos, em particular na educação, né. Você pode calcular a fronteira eficiente usando os microdados dos países e indicadores externos de avaliação de aprendizado dos alunos, né, e o Brasil é o ponto fora da curva, né, deve ser o país, nas análises que eu conheço quantitativas, é o país mais ineficiente do gasto de educação. Deveria ser muito melhor os indicadores de aprendizado, dado que a gente gasta do que eles são, né? Mas é um Estado caro, ineficiente, que entrega pouco para a população. Então, esse é o quadro. Então, é uma disfuncionalidade tributária que acaba induzindo investimentos em áreas pouco produtivas, é um país de baixo crescimento há muito tempo, um país que perdeu o bônus demográfico, um país fechado para o comércio exterior, portanto as novas tecnologias lá de fora não chegam aqui, e com muita insegurança jurídica, tributária, das normas, né, e mesmo para investimentos de longo prazo, que é um país que não consegue investir no longo prazo, muita dificuldade de fazer investimento longo, simplesmente porque você não sabe quais são as regras. Você não sabe qual vai ser, se vai mudar a regra da concessão, se vai mudar a tributação, qual vai ser a contrapartida. Você começa o jogo num jogo meio escuro, na toa, que grande parte dos investimentos federais, em infraestrutura, por exemplo, conduzidos pelo governo federal, estão parados. Não é por falta de dinheiro, isso é só 10% do total segundo o TCU, mas a metade é por erro de projeto, a outra metade são problemas vários, né? Enfim, esse é o quadro que nós chegamos nessa crise, né? E aí, isso obviamente com consequências muito ruins. É um país que investe há muito pouco, há muito tempo, e um país que assistiu a uma imensa saída de recursos externos nos últimos anos, em particular no último trimestre, primeiro trimestre desse ano, antes do vírus. Quer dizer, os estrangeiros estão desistindo do Brasil, várias empresas vendendo seus negócios no Brasil, né? Vendendo ativos, saindo da Bolsa, né? Uma saída impressionante de recursos e baixo investimento doméstico. E isso se aprofundou nas últimas semanas. O Brasil está aí na lista de quem mais perdeu recursos nos últimos tempos, né? Então, esse é o quadro que o país chega. Bom, para além disso, nessa imensa crise, tem uma necessidade urgente, que é cuidar da saúde, né? E cuidar do emprego e da renda, né? Isso deveria ser a prioridade nesse momento, né? A saúde
separa os recursos, faz a calamidade, né? Você consegue os recursos. Emprego e renda é mais difícil, você tem que separar o joio do trigo. Quer dizer, em particular, por exemplo, você tem multinacionais que as matrizes não dão garantia para as operações de crédito, no entanto, reclamam que os bancos não emprestam. Ué, mas se a sua matriz não dá garantia, por que as instituições financeiras vão confiar em você? Né? Ou acionistas, grandes empresas com acionistas controladores que não querem capitalizar o negócio. Ué, se o seu acionista controlador não quer capitalizar o negócio, por que o governo vai dar dinheiro para você? Né? Então há muito oportunismo nesse momento no país. Né? É preciso muito cuidado para não misturar o joio com o trigo nessa hora e, de fato, garantir políticas muito focadas para garantir a renda dos informais, né? E o emprego e salário de quem realmente precisa. E aí, pequenos e médios é uma história, uma ajuda temporária, que deveria ser temporária, e para as grandes garantias, mas com contrapartida dos acionistas, seja estrangeiros, seja domésticos. Eles têm que dar uma contrapartida, né? Eles, o Tesouro. Segundo, você tem um problema adicional, além do problema imediato da saúde e da economia, que deveria ter esses dois focos em medidas exclusivamente temporárias. Você tem um problema adicional, que é uma explosão de risco de crédito no mundo e no país. Se houve uma discussão sobre empossamento de liquidez, eu acho que isso é um erro dramático de diagnóstico. O problema não é liquidez. Né? É que nem em 2008, o problema não é liquidez aqui no Brasil. O problema é risco de crédito. O risco de crédito explodiu, com muitas empresas ameaçando fechar. E não é à toa, né, que isso está acontecendo. Você tem uma parada da economia e tem a reação à crise, que eu vou entrar em um minuto para discutir, que está agravando o problema. Um risco de crédito imenso. Né? Vamos lembrar sempre que as instituições financeiras emprestam o dinheiro dos depositantes. Isso é, se as empresas não pagam de volta o empréstimo, você tem o risco de não ter recurso para pagar os depositantes. Né? E o FGC que é o garantidor, ele é muito pequeno para um problema desse tamanho, então temos um risco sério. As linhas externas para o Brasil secaram, as linhas internacionais, né? E o custo de capital para os bancos aumentou, mais que dobrou nas últimas semanas. Né? Então, há uma falta de recursos de capital. Vamos lembrar que o banco não precisa só de funding. Né? Enfim, aqui estão mais em especialistas, quer dizer, o banco precisa de funding e de capital. Porque para toda vez que você faz o crédito, você tem que provisionar o risco de crédito. E as pessoas esquecem disso, tem que provisionar o risco de crédito. Né? Isso entra na conta de capital. Por isso que os bancos, para poder emprestar mais, precisam de mais capital no seu balanço. Por isso que o banco no Brasil, nos tempos normais, distribui apenas 1/3 do seu lucro para dividendos. E o resto é para capitalizar a instituição, ou ela não pode crescer, porque ela não vai ter capital para crescer. Né? Isso é parte da norma prudencial bancária, porque o banco empresta o dinheiro do cidadão. Né? E esse risco de crédito não tem jeito, é um risco do país, do momento que a gente vive. Tá? Então, mitigar esse risco de crédito, pequenas e médias empresas, boa parte tesouro, grandes empresas têm que ser tesouro e tem que ser os acionistas. Né? Os acionistas têm que dar a sua parte também. Se o acionista não acredita no seu negócio, não há por que os demais acreditarem. Né? Então, essa é a segunda parte do problema. A terceira parte do problema é porque esse processo no Brasil está muito desorganizado. Você não tem uma agenda clara, você não tem uma política pública clara, você não tem uma agenda clara do governo dando as diretrizes. Olha, o que nós vamos fazer? Então, para emprego e saúde, as diretrizes são essas, para o risco de crédito, a diretriz é aquela, né? As medidas emergenciais, como é que vão ser, como é que é a transição. Você teve um conjunto atabalhoado de medidas, né? Descontroladas, a meu ver. Ninguém está fazendo muita conta de tudo que está sendo aprovado, e tem muita coisa sendo aprovada. E no meio do caminho está se aprovando medidas temporárias, com muita medida permanente, como a regra de acesso ao BPC, como transformar o subsídio à pequena e média empresa em permanente, como passou no Senado. Né? Uma série de medidas, setores demandando crédito por 20 anos, pagando Selic com carência de 5, e esses pedidos estão acontecendo. E a gente está assistindo um pouco o que foi o filme de 2008, 2009. Em 2008, 2009, você tinha uma crise internacional, a política pública interveio com força, e aqui no Brasil a gente caiu nesse debate superficial, acabou a época do liberalismo, agora é Estado. E isso justificou, foi um salvo-conduto para as medidas adotadas em 2008, 2009, 2010, 2011, daí para frente.
né? Só que o que eu digo de discurso superficial é porque a questão não é mais Estado ou menos Estado. É claro que o Estado é necessário em vários momentos. Esse é o papel da política pública, né? O mercado funciona em geral muito bem, mas não em todos os setores, e por isso tem os setores regulados, e nem sempre, por isso o papel do governo no momento de crise, né? Agora, a questão é como ele entra, como ele intervém, quais são os mecanismos, quais são os critérios, qual é a governança do processo. A técnica importa aqui para detalhar a regra de intervenção e a forma de intervenção do poder público. Não é simplesmente voluntarismo, né? E daí toda a sofisticação da análise regulatória de como é que o Estado tem que entrar com muito cuidado, porque depende da circunstância, né? Senão você vai acabar dando quimioterapia para a perna quebrada, né? Então, 2008, 9 e 10, o poder público no resto do mundo, com medidas compensatórias para minimizar o tamanho da crise, para cuidar da economia e da transição, e, no entanto, nós aqui fizemos uma agenda de longo prazo, mexendo em marco regulatório de óleo e gás, regras de conteúdo nacional, estaleiro nacional, né? Isso é crédito subsidiado por décadas, né, em alguns casos, né, o impressionante volume de... Quer dizer, nada a ver com uma política de curto prazo de estabilização, de enfrentamento da crise, e sim uma política de intervenção de longo prazo na economia, que infelizmente foi um fracasso monumental. Quer dizer, nenhum daqueles grandes projetos de investimento, de iniciativas lideradas pelo Poder Executivo, que eu conheço, tem dado certo. Consigo fazer uma lista aqui grande do que fracassou, das refinarias, da intervenção no setor de óleo e gás, da intervenção no setor elétrico, de vários dos créditos subsidiados, das regras de conteúdo nacional, né? Então, não gerou maior investimento, né, nas grandes empresas. Então, pelo contrário, né, interveio-se no setor de elétrico, prometendo menor custo de energia e maior expansão. Deu-se o inverso. O preço subiu, as empresas estão com balanço, ficaram com balanço extremamente fragilizados, e o custo para o cidadão aumentou. Então, oferta de pior qualidade, preço mais caro e empresas frágeis. Difícil imaginar uma intervenção mais desastrosa do que essa. O meu receio é que agora, e aqui eu caminho para o fim, nós estamos indo na mesma direção. Intervenções desastradas, sem controle, sem coordenação e com uma série de pedidos oportunistas vindo no meio do caminho, né? Então, a indústria de brinquedo virou estratégica e requer proteção. Para variar, os velhos lobbies usuários brasileiros pedem proteção, porque não podem competir com A, com B ou com C, né? Os pedidos de crédito subsidiado aumentando, né? E no meio disso tudo, uma série de medidas que comprometem os gastos obrigatórios nos últimos anos. Já mencionei o BPC, vamos ver o que vai dar a encrenca do crédito permanente para pequenas e médias empresas. De boas intenções, o inferno está cheio, né? Tem as medidas do Fundeb, que eu acho que nesse momento deviam ser interrompidas, né? Devia simplesmente renovar o Fundeb, e vamos combinar que o gasto com a educação no Brasil aumentou imensamente nas últimas 2 décadas, e os resultados não são nada animadores do que aconteceu. Então temos um problema mais sério aqui para estudar, né? Acho que comprometer, né, aí 100 bilhões de reais, pouco mais, para os próximos 10 anos, neste momento, é uma temeridade, sobretudo tendo em vista o fracasso que foi o aumento do gasto no ensino médio nos últimos muitos anos, né? E, mais ainda, uma série de medidas acontecendo. Quer dizer, eu acho que a política pública, nesse momento, deveria se focar em medidas temporárias. Nós estamos correndo o risco de ter uma dívida saindo de controle, compactuar com o aumento do gasto obrigatório, que vai continuar a acontecer pelas regras existentes, não enfrentar os problemas estruturais, né, e sair dessa crise com o país ainda mais frágil. E nós deveríamos estar concentrados nos esforços de curto prazo de preservar a economia, preservar o emprego e o salário, cuidar das famílias vulneráveis e, sobretudo, cuidar da saúde. Essa entrada de roldão, de sopetão, de tantas medidas que aumentam o gasto permanente com temas que nada têm a ver com a saúde e a economia de curto prazo, é preocupante, porque nós estamos correndo o risco de repetir o desastre de 2008, 2009, só que dessa vez partindo de uma dívida maior, né? A economia brasileira corre o risco de ser uma das economias grandes a que talvez mais sofra com essa crise. Infelizmente, a nossa resposta em 2009, 10 e 11 teve o mesmo resultado, né? O resto da América Latina, né, dos países arrumados, Peru, Chile, Colômbia, voltou a crescer. Os países emergentes se recuperaram da crise e nós entramos na nossa maior recessão em muito tempo.
Então, o meu receio hoje é o tamanho do descontrole que a gente está assistindo em meio a tantas medidas que vão se somando, as pessoas perdem a noção do que está acontecendo e as distorções que têm sido introduzidas na economia. A falta de liderança e uma agenda clara do Poder Executivo neste momento tem sido muito preocupante. E aí, naturalmente, deputados têm ideias, algum grupo de pressão se manifesta, o judiciário sai dando liminares, então não vão pagar fornecedor de utilities, de utilidade pública, não vão pagar aluguel, não paga isso, sem saber exatamente se naquele caso precisa, se no outro não precisa. E no meio de tudo isso você pode gerar uma crise ainda maior, porque essas grandes empresas, sem receber, com queda de receita, podem ter problemas de caixa. Então, quem ainda está trabalhando pode ter dificuldade nos próximos meses. E para dar uma ideia do tamanho do descontrole, você começa a ter liminares para não pagar consignado. Como servidor público tem emprego estável, a renda não caiu, a renda não cai. Aliás, é uma casta privilegiada, porque a sua renda não depende de como está a economia. A economia cai, sobe, e a sua renda é estável. Então, como assim não pagar o consignado nesse momento? E aí a outra ponta, como é que fica? Então, esse tipo de descontrole, de novo, né? Eu entendo a ansiedade de deputados e juízes que, frente à crise, querem tomar providências, mas a falta de liderança do executivo, em dar balizas claras, ajudar a separar o joio do trigo, a definir o que é prioritário e a não desperdiçar recursos com as áreas que não estão fragilizadas pela crise, tem sido preocupante, pode dar uma herança, pode nos deixar uma herança muito dura para os próximos anos, e a pandemia pode passar e a herança pode ser uma longa depressão. Obrigado, Felipe. Bom, Marcos, como sempre, obrigado pelas colocações. Eu acho que você colocou basicamente 3 ideias forças. Primeiro é o pano de fundo, né? Um gasto obrigatório crescendo muito, a crise chega no momento de fragilidade econômica também, produtividade muito ruim, mesmo quando comparado a outros países, né? Sobretudo quando comparado. E esse pano de fundo é complementado por uma falta de liderança, que é a sua segunda ideia força, sobretudo do executivo, que precisaria ter um plano coeso nesse momento e executar esse plano de uma maneira eficiente, né? O Estado agindo de maneira eficiente. E aí o terceiro ponto, que é medidas temporárias versus medidas permanentes. Quando falta liderança e falta um plano, acaba se abrindo espaço para a entrada de uma série de ações, de medidas que têm custo elevado, que podem até não ajudar no combate à crise e podem deixar uma herança, um passivo difícil de ser manejado, se me permite resumir dessa forma a sua fala. E aí, agora, eu gostaria de já passar direto para o Josué Pellegrini, diretor também da Instituição Fiscal Independente, consultor legislativo do Senado, para tratar um pouco das medidas, né? Nós temos feito aí um mapeamento na medida do possível, mostrar o custo dessas ações e também os possíveis impactos no cálculo tanto do resultado primário como da dívida bruta do governo geral. Então, Josué, é com você. Obrigado. Boa tarde, Felipe, colegas, né, o Marcos, Daniel, Zé Roberto, e a todos que nos ouvem nesse evento, né? Bem, o objetivo, então, é discutir os efeitos econômicos e fiscais do coronavírus. Eu vou falar rapidamente dos efeitos econômicos, né? O Marcos falou bastante sobre isso, vou me centrar mais na questão fiscal, em particular, né? A questão das medidas tomadas e da necessidade de financiamento, né, do custo dessas medidas. Bem, tendo como pano de fundo, né, todos esses problemas estruturais que o Marcos colocou, né, esses problemas antigos que o Brasil tem e que dificultam muito o crescimento, né, e a redução da desigualdade, surgiu o coronavírus, né? E a comunidade médica, ela, na sua grande maioria, recomenda, né, para combater a epidemia, né, o isolamento social e que, no caso, também é isolamento econômico, né? A ideia é que, com isso, se conteria a expansão da epidemia
e evitaria um problema mais sério de estrangulamento no sistema de saúde, né? Bem, então essa é a recomendação que a comunidade médica tem feito nesse momento, né? E com o isolamento ocorrem os efeitos econômicos, né? Em particular a queda da produção, do emprego e da renda, né? Uma queda que é tão mais significativa quanto maior for o isolamento e quanto mais tempo for necessário o isolamento para combater a epidemia. O último relatório da IFE, ela tem umas tabelas lá interessantes, né? Que é uma matriz de dupla entrada que mostra o efeito sobre o PIB da redução da atividade por conta do isolamento, né? E o número de semanas que a economia vai ficar com o efeito do isolamento, né? Então, por exemplo, se se estender de 15 de março até ao final de junho, né, nós teríamos um impacto de 1 ponto do PIB por mês, como nós estamos falando de 3 meses e meio, se a previsão inicial de crescimento antes da crise fosse 2%, né, isso já cairia aí por um crescimento de menos 1,5%. Se, por outro lado, o isolamento se estender até o final de agosto, seria já uma queda de 5,5 pontos, né? Então, partindo de 2 pontos, teríamos no final uma queda de 3,5 pontos do PIB ao longo do ano, né? A IFE tem trabalhado aí no intervalo de 2,5, 2,2 negativo a 5,2 negativo, com um viés mais para este último número, né? Em função do que se espera que seja a redução da atividade no período e do número de meses de afastamento, né? E nesse contexto surgem as medidas de mitigação da crise, né? As medidas de mitigação da crise, elas são extremamente importantes porque, primeiro, ela reduz o efeito do isolamento sobre o nível de atividade. Ele compensa, de certo modo, né, o efeito depressivo do isolamento sobre a atividade econômica, né? Então, não consegue fazer isso completamente, né? Até porque existem restrições do lado da oferta. O isolamento ele até impossibilita de se atender à oferta, mesmo que se fosse possível, que não é, compensar totalmente a perda de renda causada pelo isolamento. Então, as medidas de mitigação, ela tem, primeiro, esse papel fundamental, né? E depois ela tem a importância dessas medidas, né? Elas são imprescindíveis também, porque são elas que possibilitam que o capital, os recursos humanos e recursos físicos da economia, eles continuem, eles sobrevivam, né? Para que a retomada lá mais para frente possa ser a mais rápida possível, né? Então, é preciso garantir renda para todos aqueles trabalhadores que foram prejudicados, né, no mercado formal, no informal. É preciso garantir que as empresas continuem funcionando, né, principalmente as pequenas e médias empresas, né? E é preciso, evidentemente, atender todos os gastos, né, com saúde, né, para enfrentar a epidemia. Eu vou aqui colocar um slide agora, né, que mostra uma previsão preliminar, né, que a IFE tem do impacto de todas essas medidas, tá? Desculpe aqui só a falta de prática aqui. Demorou, mas saiu. Bom, esse é o primeiro slide que eu estava comentando. Dá para ver aí o slide? Está aparecendo, Felipe? Tá. Bom, sim, Josué. Desculpe a demora aqui. Esses são os impactos das medidas, tá?
até agora anunciadas. Tem algumas também que ainda não foram anunciadas, mas que elas inevitavelmente ocorrerão, né? Então, aí foram divididas as medidas em 4 conjuntos. Acima tem a ajuda aos trabalhadores, né? Que também tem medidas assistenciais também, tá? Eu coloquei ajuda aos trabalhadores mais para resumir, né? Do lado direito, ajuda às empresas, a mais abaixo, ajuda aos estados e municípios, e mais abaixo à direita, a saúde, tá? E ali nos círculos, né, está o valor que é atualmente previsto para esses gastos. Aí inclui não só despesas, mas também inclui também redução de receita, ou por algum diferimento, ou mesmo por redução de alíquotas, né? Então, ali nos 209,5 bi ajuda aos trabalhadores, está o auxílio emergencial, que a IFE, em uma análise preliminar, acredita que poderá ser gasto até 154 bilhões de reais, né? Cobrindo 80 milhões de trabalhadores, incluindo aí os que estão no Bolsa Família, né? Aí também está o 51,6 do programa de complementação de renda, no caso de revisão dos contratos, né? Com redução do salário ou suspensão dos contratos, né? No caso da ajuda às empresas, aí está, no caso da ajuda aos trabalhadores, tem muita transferência de renda. No caso da ajuda às empresas, tem muito diferimento de tributos, tá? COFINS, PIS, PASEP, contribuição do empregador, Simples Nacional, né? Eles estão aí considerados como medidas primárias porque se acredita que uma boa parte, se não a totalidade desses diferimentos, eles não vão voltar ainda este ano para os cofres, né? Então, de tal modo que todo esse diferimento ele está aí sendo computado como o impacto primário em 2020, 101,3 bilhões. Tem também ajudas dos estados e municípios, 116,5 bilhões. Aí está incluído uma medida que ainda não foi aprovada, que é a complementação, a compensação pela queda de receita dos estados e municípios. A gente está estimando aí um impacto de 83,7 bilhões, que seria a compensação do ICMS e ISS, caso haja uma perda de receita de 30% desses tributos em relação ao que se verificou em 2019, né? Isso, evidentemente, é uma hipótese, outras podem ocorrer mais ou menos. Esse assunto está tramitando aqui no Senado, se acredita que se possa resolver até amanhã ou até o início da semana que vem, e possivelmente, muito provavelmente, terá que voltar para a Câmara ainda, né? Então, aí, nesses 116,5 bilhões, está o 83,7 bilhões, mais os 16 bilhões de complementação do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. E, finalmente, a saúde lá, 27,1 bilhões, né, de gastos aí, já aí, propriamente com o sistema de saúde, atacando na linha de frente a epidemia. Lá na ajuda dos estados e municípios, também tem uma parte do gasto que é com saúde, tá? Não é só esse 27,1 bilhões aí. Ele está lá porque ele foi compõe a transferência que a União fez para os estados e municípios. Então, gente, o total resulta 454,4 bilhões, ou 6,2% do PIB, tá? O que, e sendo o impacto acima da linha, né, primário, me parece um valor significativo, né? Me parece um valor significativo comparado até com os outros países. Acima da linha, né? Existem também as outras medidas que também são chamadas abaixo da linha, na área de crédito, que talvez o Brasil ainda esteja aquém de vários outros países. Na questão do primário, parece que é um número relevante, né? Evidentemente que não é só uma questão de tamanho, é preciso tomar cuidado com a utilização de todos esses recursos, né? Um problema que o Marcos já chamou a atenção aqui, é preciso que seja efetivamente utilizado aqueles que estão necessitando, nesse período de crise, os trabalhadores, as empresas, né?
que não haja uma utilização oportunista e, principalmente, que não se estenda para outros anos, né? Esse gasto ele seja efetivamente temporário, não seja permanente. Aqui já, nesse novo slide, né? Necessidade de financiamento, tá? A primeira aqui, 454,4 bilhões, é o efeito das medidas, tá? Mas o impacto primário, tem um impacto primário também de 267 bilhões, que se refere a outros fatores. Aí tem o impacto primário também dos estados e municípios, tem também aquele déficit primário que o país já teria, de 127 bilhões, mesmo que a crise não ocorresse, né? Além de outros efeitos da crise sobre o gasto, sobre a receita, que não têm a ver diretamente com as medidas. Então, nós estamos falando aí de um impacto primário em 2020, tá? Sobre receitas e despesas primárias de 721 bilhões de reais, ou 9,8% do PIB, né? Uma quantia aí bastante significativa, tá? E qual é a necessidade de financiamento? É a necessidade de financiar esse primário, né? Esse déficit primário, e também a necessidade de financiar os juros da dívida, né? Que o país tem uma dívida muito grande, chegou a 76% do PIB em 2019, provavelmente vai subir muito ainda esse ano, e como ela é alta, ainda que os juros não estejam tão altos, a conta dos juros é elevada, 306,7 bilhões de juros devidos, que é a previsão que a IFE faz para 2020 de juros da dívida. Então, somando o primário aos juros da dívida, chegamos a uma necessidade de financiamento de 14 pontos do PIB, né? 14% do PIB. Qual a necessidade? Desculpe, como fazer para atender essa necessidade, né, de financiamento? Apesar de estarem aparecendo muitas propostas aí nos vários eventos e na imprensa, tudo se resume basicamente a essas três aqui, tá? Não adianta inventar, né? Algumas parecem novidade, mas no final das contas acaba batendo em uma dessas. Ou você vai aumentar tributo, ou vai vender ativos, ou vai se endividar, tá certo? Aumentar tributos no atual contexto parece muito complicado, tá? Vai tributar quem? Empresas? Não convém, tá? Se a ideia é fazer com que as empresas sobrevivam nesse período difícil, não parece conveniente aumentar tributos. Talvez pudesse tributar algum grupo social especificamente, mas aí seria mais uma questão de justiça ou outra coisa do que propriamente obter recursos para financiar uma necessidade desse tamanho, né? A segunda alternativa é vender ativos. Ora, um momento de crise como essa não é muito próprio para vender ativos, porque os ativos estão desvalorizados. Não é um bom momento vender algo quando o preço está muito baixo, né? Talvez a única exceção sejam as reservas internacionais, tá? A venda de reservas internacionais ela pode gerar recursos para poder reduzir aquela necessidade de financiamento de 14%, né? Veja, eu quero deixar muito claro isso. Não está sendo feita nenhuma proposta aqui de venda de reservas para bater dívida. Não é uma proposta. É uma constatação, é um fato. Isso já está ocorrendo, tá certo? A venda de reservas está contribuindo para reduzir a dívida desde o segundo semestre do ano passado. E ela continua ocorrendo esse ano. O ano passado, no segundo semestre, foi vendido 36 bilhões de dólares de reserva. Nesse ano, já foram vendidos cerca de 14 bilhões de dólares, né? Então, neste ano, se no ano passado, no segundo semestre, sem coronavírus, foi vendido 36 bilhões de dólares, não é de se espantar que esse ano seja vendido 55 bilhões de dólares. Já foi vendido 14 bilhões. Vender 40 bilhões no restante do ano, nessa crise, em relação aos 36 do ano passado, não é nada difícil. Então, chegaríamos aí uma venda de 55 bilhões de dólares, porque é uma taxa de câmbio de 5,32, resulta em 293 bilhões de dólares,
ou 4% do PIB, tá certo? Então, isso é uma realidade absolutamente possível, não é, novamente, uma proposta, isso está ocorrendo, tá? É bem possível que, ao longo do ano, se chegue a esses 4%. Um outro alerta, não há uma meta do governo, do Tesouro, do Banco Central procurando abater dívida com venda de reservas. Não. Isso é um efeito colateral da atuação do Banco Central no mercado de câmbio, né? Quando tem excessos lá no mercado de câmbio, para conter os excessos, ele vende reservas e isso gera como efeito colateral a venda de reservas, que automaticamente acaba abatendo as operações compromissadas do Banco Central, que faz parte da dívida pública, né? Depois da dívida mobiliária, dos títulos públicos, é o segundo componente mais importante da dívida pública, né? Bem, se então for possível, né, criar um espaço de 4% do PIB com a venda de reservas, estariam ainda 10 pontos do PIB, que, por exclusão, né, terão que ser resolvidos por meio do endividamento público. E, quando nós falamos em endividamento público, nós estamos falando basicamente do quê? De títulos públicos e de operações compromissadas, né? A dívida terminou 76% do PIB no final do ano passado, critério do Banco Central, né, não do FMI, 76% do PIB, a dívida bruta do governo geral. Se foram 10% a mais, 10 pontos a mais, iríamos de 76% para 86% do PIB. É possível isso? Aí depende, tá? Depende do quê? Depende de como as coisas evoluírem daqui até o final do ano, né? E aí volta uma questão que o Marcos chamou bastante atenção, né? Os agentes econômicos, infelizmente, esse 10% não é que nem restaurante, que lá no final, que todo mundo já está satisfeito, pede a conta para o garçom e vem a conta. Os investidores, eles estão acompanhando o que está acontecendo o tempo todo, né? Então, ao longo do tempo, conforme essa necessidade de financiamento for se consumando, né, na emissão de títulos, tal, o mercado está avaliando o tempo todo o que está acontecendo. Então, é importante que o mercado avalie, que informações muito claras sejam dadas ao mercado de que esse aumento da dívida ele está restrito a 2020 e o enfrentamento à crise, que ele não vai continuar no ano que vem. Ou, dito de outro modo, que as medidas e o impacto enorme de gastos e perda de receita que ocorreram em 2020, eles não vão se prolongar em 2020, né? Ou seja, os agentes econômicos, se eles verem um efetivo compromisso com a sustentabilidade fiscal para o ano que vem, né? E não só com discurso, né? Com medidas concretas, né? Aí sim, é possível que, ao longo deste ano, o mercado seja capaz de absorver esses 10 pontos do PIB, né? Depende muito claramente da sinalização que é dada para o que vai ocorrer o ano que vem, que já, em parte, tem que ser providenciado ao longo desse ano, né? Outras questões entram aí de suma importância, a questão do teto de gastos, né? O Daniel, que vai falar em seguida, provavelmente vai comentar alguma coisa a respeito. Um outro ingrediente que é fundamental para garantir um financiamento adequado, uma estabilidade no mercado, na gestão da dívida pública, é que haja estabilidade política, né? A experiência do que nós vimos o ano passado, na semana passada, mostra o quão importante é a estabilidade política, né, para que os leilões de dívida pública funcionem regularmente, para que a taxa de câmbio não fique o tempo todo pressionada, né? Então, todo esse cenário ele vai ser necessário se consolidar ao longo desse ano para que nós possamos ter uma gestão tranquila da dívida pública no restante desse ano, né? Para garantir essa necessidade aí que a IFE estimula que chegue a uns 10 pontos do PIB para a dívida pública, né? É óbvio que, nesse contexto,
vai haver um encurtamento nesse processo de gestão da dívida pública, ainda que tudo aconteça da melhor forma, haverá necessariamente um encurtamento do prazo da dívida pública e uma maior participação dos títulos corrigidos pela Selic e uma maior participação das operações compromissadas, né? As compromissadas e a Selic, e a correção dos títulos pela Selic, ela é um porto seguro para o mercado nesse contexto de muita preferência por liquidez e de muita insegurança, né? Então, vai haver necessariamente, né, um encurtamento de prazo e uma maior participação desses componentes da dívida ao longo do ano, né? Mas que isso é o esperado. Inclusive, até desejável para que o mercado se acomode da melhor forma possível ao longo do ano e possamos, né, garantir o financiamento de toda essa demanda de mitigação da crise, né, nos preparando para começar o ano que vem, esperamos já retomando uma série de questões que foram temporariamente deixadas de lado, né? Todas as questões estruturais que o Marcos colocou e a retomada de uma trajetória de sustentabilidade fiscal, que não é a medida suficiente para a retomada do crescimento econômico, evidentemente que não, tem todas as questões estruturais, mas que é, sim, uma condição necessária na medida que cria um horizonte mais longo para os agentes econômicos para tomarem suas decisões, em particular as decisões de investimento, né? Eu fico por aí, Felipe, eu não sei se estourei o prazo ou não. Obrigado pela atenção de todos. Josué, excelente exposição. Acho que deu para resumir bem os principais números que a IFE tem calculado hoje. Basicamente, é um aumento de pelo menos 10 pontos percentuais do PIB na dívida bruta, como Josué mostrou. Isso contempla uma venda de reservas de 4% do PIB, 3 a 4%, o que tem a ver com a política de intervenção que já está sendo feita pelo Banco Central, e não com uma venda adicional para reduzir dívida. Mas, mesmo assim, a dívida ainda expande 10 pontos do PIB nesse ano, e em 2021, no pós-crise, nós vamos ter um encontro marcado com a gestão dessa dívida muito mais alta, cuja qualidade também vai ser pior, porque a participação de selicados e de compromissadas tende a aumentar, e com um bolo de medidas que representam 6,2% do PIB, 450 bilhões de reais, que tem o risco de transbordar, não só para o ano que vem, mas para os próximos, sem contar aquilo que o Marcos falou de medidas como o BPC, que ainda está, de certa forma, sub judice com a decisão do Supremo, mas, pela terceira vez, o Congresso tentou, né, está na mão do presidente da República vetar ou não, um aumento que pode significar mais de 20 bilhões para o ano que vem. Então, esse quadro geral da IFE, inclusive para quem quiser acompanhar, a gente vai começar a publicar semanalmente a atualização do cálculo do déficit primário, que o Josué mostrou em 720 bilhões de reais, o déficit primário. Essa conta vai estar publicada numa planilha atualizada semanalmente no nosso site para fazer esse monitoramento dos efeitos fiscais da crise, quase que de maneira contemporânea aos eventos que vão sendo anunciados. Então, passo agora em seguida, agradeço o Josué mais uma vez, e passo para o Daniel Cury, que vai falar um pouco das fontes de financiamento desses gastos, principalmente dos créditos extraordinários que têm sido anunciados. Bom, obrigado, Felipe. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos, Josué, Zé. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que o Marcos fez um sobrevoo sobre a situação econômica extremamente didático, como sempre. O Josué trouxe isso um pouco para o negócio da IFE, né? Qual a repercussão de tudo que tem sido feito e de como tem sido feito para a questão fiscal, né? Qual a repercussão nas receitas e despesas. E, enfim, o que a gente já pode concluir a partir disso é que, assim, o que está acontecendo é uma necessidade de gasto muito grande em pouco tempo, e a gente, obviamente, não tem fonte primária para financiar isso desde 7 anos atrás. Como o Josué mostrou,
inevitavelmente a dívida vai ser a principal fonte de financiamento dessas despesas, e aí a gente tem que compatibilizar essa necessidade de gasto, a necessidade de financiamento por meio de emissão de dívida com as nossas regras fiscais, né? Então, essa necessidade muito grande de gasto em pouco tempo, você de cara já esbarra no teto de gastos, que por sorte tem no seu desenho a exceção dos créditos extraordinários. Ele já prevê, nesse aspecto foi muito bem desenhado, ele tem lá a previsão para caso de calamidade, créditos extraordinários podem ser abertos e serem exceção ao teto, então você resolve, pelo menos para 2020, a questão do aumento de gasto. Fica ainda a questão da meta de resultado primário, e aí a solução foi a suspensão, usando a prerrogativa do artigo 65 da LRF, suspender o cumprimento da meta de resultado primário e da necessidade de contingenciamento por consequência. Isso foi feito por meio do decreto legislativo número 6 de 2020, também para 2020, não alcança outros exercícios, né? Isso até um ponto de discussão, né? Até onde vai a calamidade? Hoje a gente já está, talvez de março para cá, a gente já tem uma noção de que essa calamidade vai ser um pouco mais prolongada do que se imaginou inicialmente. O fato é que a gente removeu para 2020 a questão do teto usando créditos extraordinários, removeu a necessidade de cumprimento do déficit com o decreto de calamidade. Sobra ainda a regra de ouro. Se a gente vai se endividar, a gente tem que cumprir a regra de ouro. E a gente já está descumprindo a regra de ouro desde 2019. Criou-se uma rotina, uma disciplina para descumprir a regra de ouro de forma elegante. Então, assim, o orçamento é elaborado em desequilíbrio, mas a gente combina com o Congresso que a parte em excesso, ou seja, a parte das operações de crédito que financiam gastos correntes não está autorizado, e aí usa a exceção da própria Constituição, que é o Congresso autorizar por maioria absoluta que esses gastos sejam autorizados, descumprindo, sejam gastos, sejam efetivamente pagos, descumprindo a regra de ouro. A regra de ouro ainda não foi solucionada. Você tem três opções, basicamente, né? Você pode utilizar outras fontes que não o financiamento da dívida, por emissão de título, por exemplo, a conta única. Você pode suspender a regra de ouro, isso está sendo tentado, está em vias de ser aprovado pela PEC 10, a chamada PEC do orçamento de guerra, ou você pode também solicitar ao Congresso autorização por maioria absoluta para emitir títulos e arcar com as despesas do enfrentamento da Covid. Até o momento, o governo ele já abriu créditos extraordinários na casa de 250 bilhões. E até o momento, a opção do governo, não estando suspensa a regra de ouro, foi utilizar recursos da conta única. Agora, o governo, quando ele chega na conta única, com uma necessidade gigante de gasto, ele vai se deparar com uma série de caixinhas, todas elas com vinculações de gasto. Nenhuma delas, ou poucas delas, com dinheiro, recurso suficiente para lidar com a necessidade que a gente está tendo num curtíssimo espaço de tempo. E aí entra uma engenharia orçamentária para a gente conseguir superar o problema das vinculações. O problema das vinculações, da vinculação no orçamento, da rigidez, ele não começou agora, mas a crise exacerba isso, porque a gente sabe que a gente tem a rigidez na despesa. O Marcos comentou dos gastos obrigatórios, e tem também as indexações, tem a rigidez nas receitas, que são as vinculações. Essa rigidez das receitas, ela se transfere para a conta única. A conta única são recursos que foram arrecadados e não foram gastos e ficam lá acumulados. Esses recursos, mesmo que sejam gastos em outros exercícios, eles levam a vinculação ao objeto para o qual foram criados. Então, esse tem um problema, não é simples usar a conta única, ainda mais quando a gente tem uma demanda por gasto tão grande como nesse momento. Em outros momentos que a gente teve uma demanda tão grande, a gente enfrentou o mesmo problema. Ter que recorrer à conta única e não encontrar lá fontes boas para serem utilizadas, né? Enfim, aí eu trouxe um exemplo aqui para dar, que foi o pagamento dos benefícios emergenciais. Eu nem tinha preparado nenhum slide, eu acabei preparando porque, como entra um pouco na técnica orçamentária, eu vou tentar explicar mostrando umas imagens. Eu vou compartilhar com vocês, né?
Bom, um exemplo dessa rigidez, da dificuldade de usar recursos da conta única, eu trouxe o exemplo que foi para pagar benefícios emergenciais. O governo ele criou um benefício, como a gente sabe, para os mais vulneráveis e criou um benefício para os trabalhadores formais. No total, isso dá cerca de 150 bi. Semana passada, isso já aumentou para cerca de 180 bilhões. Bom, o governo tinha que gastar com isso. Qual seria a origem dos recursos? Ele foi a conta única. Na conta única, você tem lá uma das fontes, uma das 90 caixinhas da conta única poderia ter 150 bilhões para lidar, para pagar os benefícios. Por exemplo, o resultado do Bacen. A gente sabe que a legislação mudou. A partir de 2020, o resultado do Bacen, que é transferido para o Tesouro, não pode mais, isso não mais vai acontecer, né? O lucro do Bacen, mas o saldo que foi acumulado ao longo dos anos está lá. Hoje é na casa de 162 bilhões e ele pode ser usado. O problema é que o resultado do Bacen ele é vinculado. Ele não pode pagar despesas correntes com os benefícios emergenciais. Mas ele pode pagar a dívida. Então, o que o governo fez? O governo editou a MP do crédito extraordinário. Foram 2 MPs, a semana passada veio uma terceira, cancelando despesa com amortização da dívida e suplementando despesas primárias com os benefícios emergenciais. Essa operação ela gera um desfalque na dotação para a despesa financeira que tem que ser recomposto depois. Depois o governo vai e, por meio de 2 portarias, ele recompõe aquela despesa financeira com o resultado do Bacen. O resultado do Bacen não poderia ser utilizado para pagar a despesa corrente primária, mas pode para pagar a despesa financeira. Então, ele faz o que a gente chama de triangulação, né? É uma solução que está na norma, é uma solução para superar a questão da rigidez orçamentária que é refletida na conta única, mas, como a gente pode ver, ela é menos transparente. Quando você olha o crédito extraordinário, você vê simplesmente que o governo está cancelando despesas com a dívida e suplementando despesas primárias. Mas, na verdade, quem está financiando, esse caso específico aqui, quem está financiando os benefícios são recursos na conta única que estavam atrelados que vem do resultado do Banco Central. Então, isso eu acho que também tem que ficar um pouco claro para as pessoas, né? A gente chegou a comentar que o governo teria uma saída mais transparente, que seria recorrer ao Congresso e pedir autorização por maioria absoluta, a opção que ele tem adotado até agora, talvez na esperança de ter a suspensão da regra de ouro, é utilizar a conta única. Como o Josué falou, isso também repercute na dívida, não quer dizer que não tem impacto na dívida, vai ter via operações compromissadas, mas é essa a solução que o governo tem utilizado, e ao utilizar a conta única ele se depara com a rigidez. O resultado do Bacen, ele usou todo o que tinha lá, não tem mais nada, e também utilizou outras fontes, como recursos de concessões, que são livres, né? Esses poderiam ser utilizados. Tinha outros recursos vinculados à Seguridade Social, que, como as despesas para o enfrentamento da Covid são de natureza da Seguridade Social, ele poderia usar. Enfim, ele está raspando as fontes que ele pode usar lá, enquanto ele não tem a permissão para descumprir, para suspender a regra de ouro. Acho que isso era um pouco o que eu queria comentar com vocês. Eu acho que o Zé Roberto também vai querer falar disso, vai entrar um pouquinho na execução desses gastos e passar a palavra para ele já. Bom, Daniel, obrigado pelas colocações. Essa parte que o Daniel apresentou, com o exemplo do pagamento das despesas dos benefícios emergenciais, usando essa triangulação, inclusive o Marcos Lisboa e o Marcos Mendes chegaram a escrever um artigo, né, sobre isso, quando estava se cogitando como fazer para passar pelo obstáculo, né, da regra de ouro, que é uma regra, de certa forma, datada, mas que é binding, né? Então ela precisa ser, de alguma forma, equacionada até que se dê uma solução definitiva para isso, que, claro, não vai ser no meio dessa crise. Então, agradeço também o Daniel. A gente tem feito um acompanhamento dessas fontes todas, portarias, medidas provisórias,
para quem quiser conhecer mais esse trabalho, pode ver no site da IFE, né, senado-leg.br/IFI, na aba de dados, há uma planilha que nós colocamos hoje lá, com acompanhamento, também vai ser semanal, de todas essas ações, as fontes orçamentárias, inclusive quem quiser checar isso e fazer a sua própria consulta também. Então, passo agora para o nosso último palestrante, que é o José Roberto Afonso, dispensa apresentações, é nosso conselheiro também na Instituição Fiscal Independente, também professor do IDP, um dos redatores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigado, José Roberto. Felipe, muito obrigado aí pelo convite e, antes de tudo, parabenizar você, aos colegas aí da IFE, por mais essa importante iniciativa da divulgação desse quadro. Da onde vem e para onde é que vai os recursos com saúde é algo decisivo, né? Em um momento desse, aliás, faz parte, né, do conceito lá do chamado orçamento de guerra, que tinha se colocado no início, cuja intenção é separar as contas públicas que refletem esse esforço extraordinário, atípico aí de enfrentamento da guerra, do que são as contas públicas do dia a dia, né? E o ideal é, inclusive, espero, né, que essa iniciativa da IFE possa ser copiada e adotada, né, pelo Poder Executivo e também pelos órgãos do Congresso, para a gente conseguir dar o máximo de transparência possível, né? Você, aliás, tocou num ponto agora que eu nem tinha estado pensando em ler e falar, mas acho que é importante, né? Daqui a 3 dias, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai estar completando 20 anos. E, certamente, ela nunca enfrentou um desafio tão grande quanto esse. Ela, né, não é perfeita, ela, aliás, nunca foi completada, né? Vários dispositivos, como, por exemplo, o endividamento federal, nunca foi controlado, né? O Conselho de Gestão Fiscal, na qual se pretende que se sentem representantes dos diferentes poderes e governos, também nunca foi criado e, curiosamente, nunca se precisou tanto quanto agora, seja se endividar, seja, né, fazer uma concertação federativa. Estou esperando aqui a Gabriela liberar meu PowerPoint, mas acho que ela liberou aqui agora. E esse ponto, né, que você tinha me pedido para abordar um pouco mais aqui na nossa conversa, eu acho que é muito relevante sobre aonde a gente está e para onde a gente vai, porque envolve, né, como já foi colocado aí por todos os colegas, está passando, é que quando abre aqui o compartilhamento eu não consigo ver. Está passando sim, está dando para ver. A descentralização, por coincidência, ela é decisiva na saúde e no investimento. Quer dizer, nós precisamos de saúde para enfrentar essa crise, ninguém tem dúvida, gasto com saúde, e para sair dessa crise a gente vai precisar de investimento mais do que nunca, e esse investimento é descentralizado. E isso me remete, eu não resisto a comentar, porque acho que nunca foi tão atual os pensamentos originais do Keynes. Aliás, como bem colocou a lição do professor Delfim Neto, ele diz assim: esqueça os keynesianos, até porque se o Keynes pudesse ressuscitar, ele ia matar os keynesianos, como Marx ia matar os marxistas. Acho que a gente tem que ler o Keynes no original. E lendo Keynes no original, tem uma coisa assim, tem várias coisas muito atuais dele, por incrível que pareça, e entre outras coisas, ele reclamando que investimentos públicos deveriam ser descentralizados na Inglaterra depois que ele tinha vindo dos Estados Unidos e ficou impressionado com a força, com a importância dos governos estaduais e municipais no investimento. Em outra passagem, ele também faz algum comentário sobre saúde. E ele, inclusive, defende que tem que não só fortalecer as entidades autônomas, no caso, né, a Inglaterra é um Estado unitário, está falando basicamente de os governos locais, que são, na verdade, muito dependentes do governo federal, mas que ele acha que tem que fortalecer
os governos locais, inclusive para que, em momentos de crise e de recessão, na qual você precisa sair da recessão e que precisa-se de uma hora para outra fazer investimentos, o ideal era ter um banco de projetos já pronto, com diagnóstico e com projeto montado, que você disparasse naquele momento que você precisa, que não é o tempo todo, né? Aliás, sempre lembrando, o Keynes sempre defendeu orçamento corrente equilibrado. A ideia, inclusive, de separar o orçamento público em corrente e capital começa no Keynes. Antes dele era uma coisa só. E, entre outras razões, ele separa o dia a dia, sempre tem que ter equilíbrio. Quando você precisar fazer déficit ou dívida, você faz no de capital, que você vai e volta. E, além disso, por várias outras razões, ele disse, olha, era bom ter um banco de projetos pronto para não ter que sair fazendo isso sem nenhum planejamento, de uma forma improvisada, como tinha sido o New Deal norte-americano. Na verdade, o Keynes, nem a Inglaterra levou o Keynes a sério, quanto mais aqui os brasileiros. Aonde a gente está? Vamos falar um pouco de saúde, depois eu queria falar sobre dívida e futuro, né? Eu acho que crises como essa que a gente está vivendo acaba de uma forma intempestiva e não programada, exigindo que a gente passe a enfrentar várias questões que a gente deixou sempre de lado, né? O Marcos já colocou aqui, né, no início do nosso debate, uma lista enorme de problemas estruturais brasileiros e que a gente foi empurrando para a barriga e foi ignorando. A mesma coisa se passa aqui, entrando um pouquinho mais, descendo, né, para finanças públicas. Entre elas, a questão da saúde, né, que é o tema, né, da ordem do dia, saúde pública. O Brasil, como um todo, não gasta, tem um gasto com saúde, um padrão mais ou menos próximo aí de outras economias emergentes, até não longe das economias avançadas. A saúde não é exatamente igual na educação, como o Marcos já colocou, que a gente tem um gasto bastante elevado. A saúde, nosso gasto até é um pouco mais baixo, só que tem um ponto marcante que nosso colega André Médici sempre destacou. O problema é que o gasto público com saúde, o que o governo gasta dentro de saúde, é muito baixo no Brasil comparado ao resto do mundo. A gente fica ali próximos, aliás, por exemplo, neste ranking aqui enorme, junto da Índia. É muito curioso como Brasil e Índia estão muito iguais aqui em várias outras coisas, como a gente vai ver à frente. Quer dizer, em geral, as economias mais avançadas, você tem um peso do gasto público muito maior comparado ao gasto privado. Gasto privado é gasto das famílias e gasto das empresas. Então, mais do que nunca, aqui no Brasil depende muito de gasto privado, embora você tenha um dos maiores sistemas públicos do mundo, que é o SUS. Quer dizer, o SUS é muito grande, né? Tem uma cobertura muito ampla de beneficiários, de atendimentos, com baixo recurso público. Aliás, se for fazer uma conta de produtividade, acho que se comparar até com os países ricos, a produtividade do SUS, isoladamente, é das mais altas do mundo. Além disso, a outra peculiaridade muito importante do Brasil, que acho que é a mais importante, que é o que a gente tem que discutir aqui, é a descentralização forte que a gente tem na nossa federação em vários aspectos, mas, em particular, na saúde pública. Para vocês terem também é forte em proteção, em segurança pública, que depois a gente conversa, um pouco menos em proteção, mas a gente vê aqui, por exemplo, a média da OCDE dos países ricos, o gasto, governos estaduais e municipais, nesta conta aqui, representa 40% do gasto total. Tem uma outra até que chega a 55%. Quando a gente vai ver por país, aonde que a gente repassa em peso de estados e municípios no gasto público, como o brasileiro, que está na casa de 85%, nós vamos achar o Brasil aqui, no meio do bloco dos países mais ricos, que mais gastam com saúde, tendo que decidir qual o rumo que ele quer tomar. Quem está ali é a Espanha e a Itália, e está ali a Suécia, a Noruega e a Dinamarca. Tem a República Tcheca ali, né, também junto. Até a gente costuma dizer, no momento desse de crise, que a gente precisa entender, nós vamos ser nórdicos ou vamos ser latinos? Agora, pelo menos pela língua, a gente já sabe onde é que a gente está, ou pelo número de mortos, né? A gente está acompanhando aí no dia a dia.
A descentralização, não custa lembrar, no Brasil, é forte não só na saúde, vou até começar da saúde, quem está falando da saúde, o gráfico aqui do meio, quando eu pego o total de gasto com saúde, a execução direta no financiamento do governo federal pesa, ainda um pouco, mas na execução direta, aliás, pesa no financiamento, mas cada vez menos. Cada vez mais os municípios se tornam chaves no financiamento da saúde brasileira. A Constituição exige que eles gastem 15% da receita de impostos com saúde, e o último levantamento de 2018, eles gastavam 25% da receita de impostos, olhando, obviamente, agregadamente. Quando a gente divide, né, esse gasto da função saúde, a União representa 14%, os estados 35% e os municípios 50%. Se a gente pega a subfunção assistência hospitalar e ambulatorial, né, que é o que está em jogo hoje, ou seja, né, a rede própria de hospitais públicos e também o pagamento da rede conveniada, que é feita através, sobretudo, né, de estados e, sobretudo, dos municípios. Aí a gente vê, inclusive, que os estados passam até para a liderança, sobem para 50%, e os municípios ficam ali na casa de 46%. A União não responde por 5% do gasto hospitalar do Brasil, porque aqui nós estamos falando basicamente de hospitais universitários, hospitais militares e os hospitais federais na antiga capital, que era o Rio de Janeiro, né? Por acaso está aí à beira do colapso. A situação da saúde, e por isso que a gente costuma dizer assim, então, a saúde leva ao extremo a necessidade, né, de uma federação equilibrada, consistente e coerente. E se a gente for olhar também o que é decisivo no momento de uma recessão, que, ao meu ver, tem choque de demanda, tem tanto choque de oferta quanto choque de demanda, quando a gente vê quem compra de bens e serviços como um todo, né? Óbvio que saúde é um dos componentes, mas tem vários outros, não é tão descentralizado quanto a saúde, mas a compra de bens e serviços diretamente pelo Estado brasileiro é profundamente descentralizado, né? Os municípios, 46%, são maiores do que os estados, 32%, e a União só com 22%. A União concentra a transferência de renda, né? Se o critério aqui fosse juros, esta pizza, a fatia da União ia lá para mais de 90%. Se fosse pagamento de benefícios sociais, a União ia para 85%, os estados juntos. Mas quando a gente fala bens e serviços que você compra ou para custeio ou compra para investimento e que move a economia, somos bastante descentralizados. Esse é um mapa estrutural e que, quando a gente vai olhar a resposta imediata, também entra dentro dessa conta. Se a gente for olhar a resposta imediata, né, da saúde, que Josué está acompanhando, né, todos os colegas aí estão acompanhando detalhadamente. Primeiro, era bom lembrar, essa conta aqui é de sexta. Só mudou o tamanho da pizza. A pizza é a mesma, né? Mas acho que hoje eu vi já estava em 250 bi, mas as proporções são as mesmas. Você tem uma previsão de gasto aí na casa de 3,1% do PIB. Para as ações emergenciais de saúde pública no orçamento federal, que nós só estamos falando do orçamento federal em cima de crédito extraordinário, que é o que eu entendo como o orçamento de guerra, que tinha que ser mais explícito. A emergência de saúde é 0,31% do PIB, ou seja, 10% de tudo que se orçou até aqui, é só 10% para a saúde. E quando a gente vai olhar o que foi efetivamente pago, é 0,07% do PIB. Não chega a 3% o pagamento vinculado à emergência de saúde. E aqui a mesma tabela, não vou entrar em detalhes, depois aí fica até o quadro aí lá para IFE. Esse aqui é o mesmo quadro, né? Só para ilustrar. Quando a gente vai olhar o detalhamento, quer dizer, este recurso dos 5,5 bi aí que você pagou com saúde, aliás, esse dado aqui já é o de hoje, as aplicações diretas pelo governo federal são muito baixas, 8,5%. O grosso do que você fez foi transferir recursos para Estado e município,
que é consistente até com o quadro macro do que a gente está falando. A questão é que essa pizza aqui é muito baixa, está muito lento, né, para o recurso chegar na ponta, e por isso, inclusive, que eu, pessoalmente, pode discutir, defendo que todo recurso que o Estado e o município devia pagar para a União deveria ficar nele próprio e convertido em pagamento da forma de aumento, né, de gastos com saúde, que é o que a gente mais precisa de imediato, e no futuro também, eventualmente, que vai ter que ampliar investimentos em saúde, certamente em saneamento, que a gente já conhecia, e eu acho que pode se resolver de esse dinheiro ficar embaixo, direto embaixo, porque vai para Brasília e não volta para baixo. E a execução, a frente de batalha, quem está na frente de batalha nessa guerra é o Estado e o município. O Brasil, segundo o FMI aqui, a exemplo dos países ricos, o que a gente está fazendo de expansão fiscal anunciada até aqui é relativamente pequena em medidas fiscais e muito maior em medidas financeiras, né? Então, concessão de empréstimos e injeção fiscal e garantias tem um peso maior no Brasil, como, aliás, na média, na maior parte dos países, né, do resto do mundo. O que é fiscal fica atrás do que é financeiro. Como é que você vai financiar isso? Com dívida, aí volta aquela nossa conversa. Neste momento, e acho que aqui não precisa dizer, não dá para pensar em nenhuma outra forma, porque isso aqui é emergência, é extraordinário, é dívida e dívida mobiliária, né? Aliás, a lei de responsabilidade fiscal, que tem defeitos, uma das suas maiores virtudes, tudo que a gente precisa fazer agora já está contemplado lá. Nisso aqui até nem precisa mudar, né? Já tem as regras de suspensão automática de calamidade pública, e não só de calamidade pública. Enquanto o crescimento estiver abaixo de mais 1%, você está dispensado também de se enquadrar em dívida, de se enquadrar em pessoal, e quando voltar ainda tem o dobro de prazo para ajustar. Dado o tamanho da queda do PIB que a gente vai ter, e dado o nosso, né, precedente recente, como o Marcos aí bem lembrou, nós vamos levar muito tempo para que os indicadores de controle voltem a estar disparados. Se fosse, por acaso, necessário, você tem várias válvulas de escape anuais que poderia dispensar. A principal de todas, na prática, a gente já tem. Não há limite para a dívida federal do Brasil. Aliás, acho que mais do que nunca, é um bom momento para a gente criar o limite agora, embora não vá aplicar, mas para que, na hora que a gente sair da calamidade, na hora que a gente sair do baixo crescimento, a União esteja junto com estados e municípios sujeitos a um limite de dívida com trajetória progressiva decrescente. Aliás, já tem expertise, né? Tudo que valeu para os estados em 2008 é só repetir para a União, até já estava aí nas propostas que o senador Serra tinha relatado da matéria. Agora, sobre dívida pública, eu queria destacar umas curiosidades comparadas do Brasil com o resto do mundo, que eu acho que é importante para a gente considerar no atual debate. A dívida pública brasileira não é baixa, todos já sabemos, já comentamos. No final do ano passado, na conta do FMI, né, que é a dívida bruta do governo geral, né, que a gente chama, estava aí na casa de 90% do PIB, bem acima da média dos emergentes, que era 53%. A média dos emergentes é derrubada pela China. O Brasil estava aqui quase, né, com um padrão aqui mais próximo das economias avançadas, quando eu olho o tamanho da dívida. Agora, quando eu vou olhar quem financia essa dívida, é uma coisa curiosa. Se eu pegar os não residentes contra a dívida pública total, o Brasil só tem 11%. Os emergentes é 17%, puxado pelo Brasil, de novo pela China. A média das economias ricas é 35%, que, aliás, mais ou menos um padrão aí de Reino Unido, até Estados Unidos, não está aí. E nos outros extremos, você tem o próprio caso, né, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, com algo entre 50% a 60% da sua dívida pública na mão de estrangeiros.
Quer dizer, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, a dívida, e provavelmente, não sei, né? Como o Marcos lembrou aí, a gente já sabe que teve uma saída da Bolsa, não sei até onde, se também nos últimos dias essa forte saída de capital não foi também da dívida da renda fixa. Quer dizer, provavelmente, pode ser até que este percentual aqui ainda caia mais ainda. O que nós estamos falando é o seguinte, dívida pública é um problema de brasileiro. E o que nós vamos fazer com a dívida pública? Quem tem que estar preocupado com isso é brasileiro. Os estrangeiros não estão preocupados. Não estavam antes. Né? Rating soberano, basicamente, você dá para estrangeiro e no rating soberano, sobretudo, você está preocupado com a dívida externa ou com o tamanho das suas reservas. Por que no rating soberano você não se importa muito com o tamanho da dívida pública? Sobretudo porque você está olhando esta dívida aqui dos brasileiros é um problema dos brasileiros. A expansão da dívida, pelo menos a previsão que o FMI divulgou a semana passada do Brasil, eu até diria que é relativamente, talvez até cômoda, né? Está bem acima, quer dizer, eu estou esperando que a dívida brasileira até 2021 suba 9% do PIB, não sei se estão otimistas, mas acho que estava em linha, né, Felipe? Mais ou menos com a projeção, né, que a IFE também estava fazendo. Se a gente olhar alguns outros emergentes, como a Rússia, o Chile, estão menos, mas, por outro lado, se eu for olhar uma África do Sul, né, Estados Unidos, Espanha, né, estão bem mais. Aliás, a média dos emergentes, Brasil, inclusive, com uma dívida pública menor do que os emergentes. É lógico que, como você já parte de uma dívida alta, o teu espaço para também crescer e não é muito simples, sobretudo porque você não é emissor de moeda, pelo menos internacional, embora você imita a moeda real, que é a moeda de quem está comprando a sua dívida pública. Outra coisa que queria destacar nessa comparação sobre dívida, que a gente tem que tentar, é quando eu olho não só a dívida pública, quando eu acrescento a dívida das empresas e a dívida das famílias. É um conceito que eu me lembro que na crise de 2008 só a McKinsey falava, agora a FMI e BIS, nos últimos tempos, vem dando muita importância ao que alguns chamam de, né, total debt. A dívida total, vamos dizer, né, brasileira, perdão, do setor público não financeiro, que não tem setor bancário, está aí na casa de 160% do PIB. Está até abaixo, de novo, dos emergentes, mas, de novo, porque os emergentes são puxados pela China, que tem uma dívida total acima de 250% do PIB. Aliás, China e Estados Unidos estão ali cravados. Quer dizer, quando eu olho a dívida total do país, para emergentes, ou mesmo para a média de mercados maduros, até diria que o país não é dentro do país, né, Volta? Que não é dívida, aqui não importa a dívida interna e externa, é tudo que você deve. Não é alta, só que a dívida brasileira, esse gráfico aqui acho que não deixa claro, a dívida total brasileira tem uma peculiaridade que vai se repetir na Índia e no Japão. Ela pesa muito a dívida pública. Nenhum desses outros países aqui tem um peso de dívida pública tão alto quanto Índia e Japão. Aliás, eu esqueci de dizer, lá naquele outro índice de peso, dívida na mão dos estrangeiros, Índia e Japão é a mesma coisa que o Brasil. A boa parte da dívida do indiano são os indianos que respondem pela dívida da Índia, como são os japoneses, olha o tamanho aqui da dívida pública do Japão e a dívida total deles 400%. A dívida das empresas brasileiras está abaixo, inclusive, de alguns outros países. A média europeia, por exemplo, em proporção do PIB, de novo lembrando, final de 2019. E a dívida das famílias também, que é essa partezinha aqui de baixo. Se a gente for olhar contra alguns emergentes aqui, América Latina, talvez está até um pouco alto, mas contra outros estão abaixo. Quer dizer, o que a gente está falando aqui é o seguinte, na minha opinião, a gente precisa, neste momento, mais do que nunca, olhar com muito carinho a dívida pública brasileira, olhar como um todo e ter presente que esse é um problema do Brasil, e eu acho que, acima de tudo, você vai precisar expandir essa dívida neste momento imediato, mas você tem que ter alguma estratégia de poder trocar dívida pública por dívida privada depois. Agora vai expandir, sobretudo,
eu esqueci de dizer, a gente tem que lembrar, uma das lições que o Keynes colocava é que, num momento como esse, você tem que fazer dívida pública, não é só para pagar o salário do trabalhador lá que ele contratou, ficou célebre, né? Contrata um para tapar buraco de manhã e o outro para tapar buraco à tarde. Se for ler lá as coisas dele, ele diz assim, tá, fez déficit, mas este déficit, nesta hora, não é para financiar com corte de impostos, nem para financiar com com aumento de impostos ou com corte de outra despesa, para financiar com dívida. Por quê? Porque ele queria aumentar a dívida pública para dar saída para a dívida privada. A dívida pública, o aumento da dívida pública no momento de recessão, de quebra de confiança, não tem nada a ver de fiscal no Keynes. Aliás, tem muito mais a ver com Minsky. É mais dívida pública porque você vai ter um colapso do sistema financeiro. Porque no sistema financeiro, banco não confia em banco. Né? Chega no final do dia, no interbancário, quem está com sobra de dinheiro em caixa não quer emprestar para o outro banco que está com falta de dinheiro em caixa. Aliás, não empresta nem se for banco estatal, imagina se for banco público. O que ele quer fazer é correr. Quem está com sobra, corre e vai lá pôr o seu dinheirinho no Banco Central. As empresas também querem correr. Né? O Marx já colocou aí, tem problema de liquidez, Marx colocou mais problema de solvência. Solvência ou liquidez, eu não quero papel privado na minha mão, eu quero papel público. Né? E vamos lá para a operação compromissada. Pelo pouco que a gente viu, né? O Felipe me alertando aí, até dia 17 de abril, 150 bi em 17 dias, dá quase que 10, 12 bilhões por dia. Só em abril, fora o que já tinha sido feito em março, né? o que vinha lá. Aliás, quero dizer, a gente tem que lembrar, não há, aparentemente, limite para o Banco Central fazer isso, porque, aliás, o José já tinha alertado lá de início, a carteira de títulos do Banco Central é 25% do PIB, é metade da dívida imobiliária que está em mercado. Eu não sei nem se algum outro Banco Central, mesmo o Fed, tinha algo como 25% do PIB em carteira em mãos. Então, o José está balançando a cabeça, que não, já estava na mão. Na crise de 2008 era 13%. Ninguém mudou a Constituição, ninguém mudou a lei de responsabilidade fiscal, ninguém mudou nada, a não ser uma resolução do Senado que foi mudada nesse período, e permitiu que fosse de 13% para 25% do PIB. E o Banco Central está fazendo o que tem que fazer. Né? Como, neste momento, o privado corre do privado e quer público, vai lá e ele vai fazer. E dívida pública chama-se compromissada. Aliás, também para o fiscal. Né? Você reduz o caixa, como é que foi? Menos de 100 bilhões em 17 dias de caixa do Tesouro nesse mês, e parte disso, né, dos 150 lá de compromissado. Agora, este jogo todo que eu quero dizer assim, é um problema nosso, problema de brasileiro. Eu confesso para vocês que eu não sei se isso é bom ou ruim. Às vezes fico pensando, mas quem tem que decidir, o Brasil está na mão dos brasileiros. O que preocupa aqui, para encerrar, que acho que estourei o tempo, acabei me distraindo aqui na programação, é o que está acontecendo, né, na economia, nos termômetros novos que a gente tem hoje em dia em mãos. 2 grandes termômetros, muito rápidos. Mês de pagamento, né, na economia moderna, na brasileira, talvez mais do que nunca, tá alertando aqui, é maquininha. Bom, quando eu olho o faturamento das maquininhas, né, esse aqui, por exemplo, é da Cielo, até sexta-feira da semana passada, a queda em relação ao período de pré-corona, 29%. Mas quando eu vou olhar na margem, queda de 36%. Qual é o problema fiscal? E a gente vai voltar lá para o início. Que quando eu separo por blocos, aqui, onde tem comida, queda de 1%, aonde que você tem mercadorias que rendem ICMS, queda de 44%, e aonde que tem serviços que rendem ISS, 58%. Não por o outro termômetro que a gente tem é a emissão de notas fiscais, inclusive de vendas ao consumidor, que podem ser acompanhados para 20 estados brasileiros no site da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. E a gente consegue ver a evolução da base. Não, de novo, isso aqui é base até o dia de ontem. Emissão de nota fiscal. Não é arrecadação. A arrecadação pode ser menor, porque pode ter inadimplência,
muita coisa que você está emitindo aqui tem uma alíquota baixa. Este efeito é a mesma coisa que a gente está vendo nas bases de ISS. Está derretendo a economia cada vez mais. Qual é o problema que precisa se discutir agora? E vamos vou caminhar aqui para encerrar. É que quando você olha o comportamento, por exemplo, de RPI, ele está muito melhor. Aliás, a Secretaria de Tesouro divulgou ontem a expectativa, inclusive, de crescimento de RPI no mês de abril e uma queda para o mês de maio na casa aí de 4%. Comparado com o igual mês do ano anterior, aliás, dá para acompanhar isso aqui pelo Fundeb semanalmente. O ICMS este mês de abril vai fechar aí na casa de 17 a menos 17 a menos 21%. Os mais ricos talvez em 17, os outros talvez tenham uma perda maior. E você não resolve isso com o FPFPM, nem pelo que você recebe e nem pelo auxílio emergencial. Se você deixar colapsar a arrecadação própria dos estados e municípios, você vai ter um colapso, né, dos serviços básicos. Se não, por outro motivo, quando o Exército formulou um plano estratégico para a Covid, ele tem 11 indicadores para se acompanhar o que vai acontecer na economia e na saúde. Na economia, na saúde e na sociedade. É curioso que um dos indicadores chaves dele é acompanhar a arrecadação dos entes federados, porque ele diz aqui, com toda oportunidade, o SUS é descentralizado e a ordem econômica e social depende de polícia na rua e depende de serviços públicos funcionando. Conclusão, o que a gente vai fazer para enfrentar essa crise? Na minha opinião, ela é decisiva para o futuro, né? O Keynes até colocava muito bem aí num debate que o futuro será aquele que a gente vai escolher no presente. E eu acho que a gente tem que escolher, a gente tem oportunidades, na minha opinião, de encarar essa crise desenhando a saída dela, que vai passar por uma digitalização da economia e, inclusive, dos serviços públicos radical, para resolver todas as questões como o Marcos colocou, e refazer o nosso sistema de proteção social, que até já começou a fazer com auxílio emergencial, e que eu acho que boa parte dele precisa virar um seguro destrabalho, porque não adianta ter seguro de desemprego, porque as pessoas, muitos já não tinham emprego, e muitos dos que perderam emprego agora não vão voltar a ter emprego. Vão ter trabalho, um trabalho independente, e eu preciso ter uma nova estrutura de proteção social para isso. Felipe, desculpe aí por me estender, acabei errando aqui um pouco o cronograma. No debate, você pode me pular ou me cortar. Um abraço. Não, Zé Roberto, como sempre, muito bom. Eu acho que você trouxe alguns dados comparados que nos ajudam a pontuar um pouco em que pé a gente está em relação aos outros países emergentes e desenvolvidos, a importância da reação à crise. Claro que a gente sabe que o tamanho dessa expansão fiscal que vai ser necessária é grande, mas, combinando com o que o Marcos falou também, é preciso que haja eficiência e foco nisso, que você também repetiu e concorda. Como a gente tem aqui uma restrição de tempo, né? A gente tem a sala reservada até às 16h20, eu propus para o Daniel e para o Josué para a gente dar um tempo para o Marcos Lisboa, se ele quiser fazer algumas considerações sobre as falas, também a fala do Zé Roberto e a dos demais, e aí a gente encerra, porque pelo chat, pelos comentários do YouTube, a gente teve quase 300 pessoas aí no pico, ficou mais um debate sobre a questão do uso das reservas, alguns pontos sobre dívida e tal, mas não teve nenhuma pergunta específica. Então, acho que a gente poderia aproveitar esses minutos finais para ouvir uma fala final aí. Marcos, se você quiser falar, vai ser um prazer. Tá bom, obrigado. Obrigado, gente. Fazendo comentários rápidos, eu acho que às vezes eu entendo, né, muita preocupação, tem regra de ouro, tem essa regra, tem, enfim, e como é que faz, e tira o dinheiro da onde, olha, usa reserva, não. O meu receio só é gasta muito, gasta pouco, né? E até só fazer alguns comentários, quer dizer, pontuais, né? Eu entendo o ponto do Zé. Quando a gente compara a política social no Brasil, a política pública no Brasil, em geral, a saúde é que sai melhor em termos comparativos, tá? Por exemplo, na parte do judiciário, defensoria pública, se soma o gasto total, a gente gasta aí 6, 7 vezes mais do que país emergente ou país rico, tá? Nos dados disponíveis. 6, 7 vezes mais com o percentual do PIB, tá?
Então tem alguma coisa aí muito estranha acontecendo nessa área, por exemplo. Educação também, a gente fica muito ruim na foto, gasta muito para pouco recurso. E, em geral, o gasto... Agora, deixa eu fazer aqui só alguns pontos, algumas sutilezas. Por exemplo, a parte de saúde, você deduz o imposto de renda. Então, tem que tomar cuidado com o gasto privado e gasto público. Se você deduz o gasto de saúde e imposto de renda, vem cá, o financiamento é público, né? Então, não é que é o Estado gastando. No fundo, você está abrindo mão de arrecadação de imposto. Então, não dá para olhar só o que gasta diretamente. A gente pode achar que essa não é a melhor maneira de fazer política pública, é um debate legítimo. Mas não dá para olhar para quanto que o Estado gasta e levar em conta o quanto que ele deixa de arrecadar, porque as despesas com saúde são excluídas, né, do imposto. Bom, é subsídio. É a mesma coisa que você olhar o gasto com cultura e só olhar o gasto do Ministério. Não tem mais Ministério da Cultura, não. Secretaria de Cultura. Você tem que levar em conta a Lei Rouanet e todas as leis de incentivos. Aquilo são renúncias fiscais que vão para a cultura. Esse é o gasto total com cultura provido pelo poder público. Pode não ser, de novo, a melhor maneira de fazer, mas tem que levar em conta todo. Só um comentário rápido sobre residentes e não residentes. Eu acho, aí eu vou ser um pouco, ter uma nuance com o Zé, né, pelo seguinte. Eu acho que, primeiro, de fato, o Brasil é um país que vem se degradando ao longo dos anos, né? E, como eu disse, os estrangeiros vêm desistindo do Brasil. Ameaçaram apostar no Brasil e acham ir embora, né? Então, meio cansando da instabilidade do país, da falta de regras, mudança de regra tributária o tempo todo, né? É um país muito caótico para quem está preocupado com investir, ter longo prazo, e produzir, gerar emprego. Agora, o brasileiro também vai embora, né? Então, o fato de ser residente é que é um problema do Brasil, né? Quer dizer, tem um problema dos brasileiros que vão embora, dos recursos brasileiros que vão embora. Quer dizer, eu acho que ano passado tinha muito otimismo de brasileiro com o governo, tinha menos dos estrangeiros, né? Esse ano está mudando. Então, acho que brasileiro vai embora também, a gente pode ter mais dificuldades mais para frente. Por fim, eu acho que toda essa discussão ela não pode ficar restrita a gasta quanto, aumenta gasto, aumenta gasto. Se não entrar em como faz o gasto, nós vamos nos perder, né? Por exemplo, estados e municípios, claro, tem que saúde, segurança, tem que preservar, etc. Mas, por exemplo, muitas decisões de indenização para desembargadores de alguns estados, muito elevadas nesse momento, né? Assembleias aprovando autorização, aumento de servidores. De novo, está indo para onde o dinheiro? Quer dizer, essas isenções todas de pagamento de dívida para o governo do estado de São Paulo, para a prefeitura de São Paulo, eles vão realmente na última linha para a saúde? Quer dizer, vai ser um gasto a mais corrente com saúde pública para enfrentar a pandemia ou não? Essa vai ser uma boa pergunta para fazer quando passar. Vem cá, vocês resolvemos conceder recursos da sociedade, que são recursos da sociedade, isso deixa de ir para outras áreas de saúde, né? Isso são recursos da União, e deixa de ir para a União e vai para a Prefeitura de São Paulo, vai para o Estado de São Paulo, vai para quem conseguiu eliminar. Primeiro, ele foi de fato para a saúde e para a pandemia. Segundo, ele foi a melhor maneira de alocá-lo? Será que não tinha gente que precisava mais? Será que essa é uma boa maneira de fazer gestão da política pública? Então, esse é um outro ponto. Segundo, tem que discutir um pouco também qual é essa composição do gasto, e discutir a eficiência do gasto. Então, a educação precisa de mais dinheiro, de saúde precisa de mais dinheiro, defesa mais dinheiro. Mas vem cá, esse dinheiro a pergunta tem que ser sempre: o cidadão melhorou a sua vida? O aluno está aprendendo mais? A segurança está melhorando? Né? A saúde da população, os indicadores de saúde, morbidade, mortalidade estão melhores? Porque senão fica esse aumento de gastos que vira só salário, né? Agora mesmo tem essa discussão de aumentar o Fundeb, acho que o total dá em 10 anos 155 bilhões de reais, né? Mas com as regras atuais vai virar aumento de salário. Isso vai virar aumento de aprendizado dos alunos? Cadê os indicadores para garantir que, de fato, os alunos brasileiros passem a aprender como dos demais países emergentes? Vamos combinar que é o mínimo. Então, eu acho que a discussão muito restrita, só gasta onde, como e gasta muito, e gastar não é problema, né? Olha, o Brasil gosta de inventar moda há muito tempo, né? O resultado não tem sido bom, né? E, de novo, quer dizer, fica esse debate mais gasto, menos gasto, e foi esse debate que dominou 2008, 2009, 2010. E a gente viu que esse gasto não virou investimento produtivo. Eu entendo, né, tem lá os grandes autores, fala lá, né, separar gasto capital. Agora, a gente é capaz de transformar dívida pública em investimento produtivo? Não temos tido. Nós não temos tido capacidade de transformar a dívida pública em investimento produtivo. As refinarias da Petrobras se revelaram viáveis?
A transposição de São Francisco foi uma boa obra? O crédito subsidiado dado pelo BNDES aumentou a taxa líquida de investimento das grandes empresas? Então, a preocupação que eu tenho é que, nesse discurso meio do agora é hora de gastar e não pense pequeno, né, a gente transfira a renda que não vire benefício social, não vire cuidado com saúde e vire gasto permanente, e aí virar gasto corrente permanente, né, que é o que está acontecendo, com várias das medidas já adotadas. E isso quer dizer uma saída muito mais difícil da crise, né? Então, esse é o meu receio hoje, é desperdiçar capital como desperdiçamos a partir de 2009 e 2010, foi uma fortuna de recursos públicos que não virou nada, só virou dívida, mas não virou bem-estar social, né? Muita coisa aí foi de puro desperdício, né? Só que ficou mais caro para a sociedade. Então, então acho que a discussão ela tem que descer um degrau desse contraponto mercado ao Estado, exatamente para onde está indo o dinheiro, ele é temporário, ele é permanente, como é que eu vou avaliar se vai ser eficiente, vamos ficar só, e deveríamos ficar, neste momento, só no gasto temporário. Passou a pandemia, vamos ver, e aí cada proposta, depois que passar da pandemia, de investimento, né, com recursos que vão recursos do governo, deveriam ter protocolos melhores de avaliação. Qual é o impacto esperado, né? Como é que eu sei que eu estou gastando melhor aqui e não ali? Como é que eu vou avaliar o resultado desse investimento? Porque é o dinheiro da população que a gente insiste em desperdiçar. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Marcos. Bom, cada um tem 1 minuto agora para terminar, só para a gente despedir, agradecer a todos. O Josué, depois o Daniel e aí o Zé Roberto. Josué, está sem microfone. Eu vou aproveitar esse minutinho, então. Você falou que teve muitas questões sobre reservas, ou comentários sobre reservas, né? Externas. Sim. Só um comentário rápido, então. A IFE projeta que haja uma venda de 55 bilhões de dólares, né, no transcurso desse ano. No câmbio a 5,37 dá aí os 290 bilhões de reais, 4% do PIB, né, que contribuiria aí com 4 pontos aí daqueles 14%, deixando a conta para dívida para 10 pontos, né? Então, 55 bilhões, na verdade, já foram vendidos 14, então, na verdade, faltam vender mais 40, né? Como as reservas também na casa dos 340, seria como ir lá para o final do ano, lá para a casa dos 300 bilhões de dólares, né? Que não estou defendendo essa política de venda de reservas, o fato é que ela está contribuindo para a dívida, mas ainda assim, no final do ano, mesmo com essa venda, ela estaria na casa dos 300 bilhões, que parece compatível com algumas métricas, né, de nível adequado de reservas, como a do FMI, o ARA, né, que estão aí por volta dos 90 bilhões, 290 bilhões. Bem, é isso, para não tomar mais o tempo aí que está escasso. Obrigado, Josué. Daniel? Pessoal, eu queria só agradecer mesmo o Marcos e o Zé Roberto, nossos convidados aí. Para mim, pessoalmente, é uma honra poder ouvi-los no evento da IFE. Fico muito feliz. Espero que a gente possa ter outras oportunidades como essa mais para frente. Muito obrigado mesmo. Zé Roberto, com você agora. Olá, Felipe. Eu agradecer, eu acho que mais do que nunca a gente precisa debater, a gente passou muito tempo aqui no Brasil, acho que debatendo pouco, e aproveitar o momento, né, para fazer mudanças, eu acho que como todos colocaram aqui, mudanças que envolvem a guerra, mas que sejam permanentes. Queria destacar o fato de que o Congresso brasileiro está trabalhando por teletrabalho, eu não sei quantos outros congressos do mundo estão funcionando assim, inclusive voltando ao ponto de votar em emenda constitucional, lei complementar. Queria reforçar muito a questão que o Congresso, a ideia, né, do orçamento de guerra, que é para você separar as contas. Além da PEC, eu estou meio convencido, e acho que hoje mesmo aqui a gente conseguiu colher várias sugestões,
Acho que a gente precisa também trabalhar numa regulamentação para deixar mais transparente, né, a separação dessas contas e a separação dos atos. Né? Essa questão, como o Marcos colocou bem, não se pode aproveitar este momento para fazer aumento de salário. Acho que isso é muito importante. Agora, isso está acontecendo no governo federal também, não é só Estado e município. Aliás, eu acho que é um momento preciso para resolver tratar disso para todos os governos, todos os poderes, todos os servidores, civis ou militares. Né? Eu acho que isso a gente pode tratar, dizer assim, olha, esta não é a hora de se fazer isso. E isso vale para todos os entes federados. Aliás, aproveitando os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem um detalhe que todo mundo esquece. No início da lei está lá escrito ente federado. Quem que é ente federado? Todos os governos, todos os poderes, administração direta, administração descentralizada. E todas as regras que se seguem ao longo da Lei de Responsabilidade Fiscal se referem aos entes federados, a menos que você tenha alguma regra específica para tratar para a União ou de Estado, que aí você ia fazer esses comentários. Eu acho até que, aproveitando os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente pode aproveitar e fazer a responsabilidade fiscal da crise, né? As regras que a gente precisa aplicar durante esta crise para todos os entes federados e aproveitar a saída. Neste momento, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é garantir que as pessoas ficam vivas, porque se elas não ficarem vivas, não adianta nem elas terem educação ou saúde de qualidade lá na frente. E da mesma forma, por que eu preciso gastar agora, eu preciso fazer dívida agora? Até para manter pessoas vivas e depois essas pessoas que ficaram vivas vão pagar a conta como, né, todo mundo. Para ficar vivo, neste momento, a gente precisa urgente segurar as finanças estaduais e municipais com critérios técnicos e não políticos. Né? A gente sob o risco de colapso econômico e colapso social. E como já foi dito pelo Ministério do Exército, nem sou eu, quem disse que a gente tinha que monitorar isso era o Ministério do Exército. Eu, pessoalmente, acho que, inclusive, a solução que foi proposta pelo deputado Pedro Paulo é a melhor, de um seguro. Eu confesso que eu não entendo por que o governo, o Ministério da Economia, tem dificuldade com o seguro, porque é igual a seguradora. Quando você faz um seguro de um carro na seguradora, ela toma todos os cuidados para o carro ser roubado. Pede que tem alarme, você deixa seu carro dentro de casa. O seguro que nós estamos falando aqui, dos estados e municípios, na verdade, não é do estado e município, é da economia. Se a economia funcionar e não desabar, como a gente está vendo, não cai a base de cálculo, não cai a arrecadação e você não precisa pagar o seguro. Ou você vai pagar menos. Agora, quando você diz que eu quero trocar o seguro pela base fixa, é que você está confessando que você não acredita e não confia na sua própria política econômica. E que aquele gráfico que a gente viu até aqui vai continuar afundando. A questão de desempenho de estados e municípios na arrecadação, eu acho que todos os indicadores que a gente vê, o desempenho deles é o melhor possível. Eles ganham até, né, do governo federal. Aliás, uma boa coisa era até comparar o desempenho da arrecadação federal com a de estados e municípios. Esta base de cálculo que a gente mostrou aqui, que a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul está publicando, a Receita Federal tem para o país inteiro. E para todas as mercadorias e serviços, que é a mesma base, inclusive, do ISS. Eu confesso que ainda não entendi por que isso não está sendo publicado. Isso está no SPED, né? Todo dia essa informação está no site da Receita. Era muito importante abrir, porque hoje, mais do que olhar a arrecadação, eu tenho que olhar a base de cálculo. Porque quando eu estou olhando a base de cálculo, eu estou antecipando o que vai acontecer lá na frente. É exatamente a situação da economia, é igual à situação quase que do coronavírus. Quando os epidemiologistas falaram assim, fica em casa para você não ficar doente, né? Porque se pega as proporções, você não consegue tratar todo mundo junto, que é o que a gente, infelizmente, estamos vendo. Nós hoje temos uma janela de poucos dias, poucas semanas, para fazer uma intervenção que não é só fiscal, é, acima de tudo, da economia, é de crédito, botar essa economia, né, segurar essa economia, porque, inclusive, quando você segura a economia, você arrecada. Inclusive, não custa lembrar que o grosso da arrecadação federal, proporcionalmente, sai mais dos estados do Centro-Sul do que a população que mora no Centro-Sul. Então, não adianta eu fazer um rateio do recurso federal pela população, ignorando a produção, porque se a produção parar, a arrecadação federal vai cair também e o governo federal não vai conseguir
se sustentar e nem pagar a sua própria dívida. Por último, estamos todos juntos, dentro do mesmo barco. É pitoresco acontecer isso com a saúde. Nada é mais descentralizado no Brasil do que a saúde. Nós temos que harmonizar a nossa federação, nós temos que agir junto, porque para resolver a emergência e para consertar o pós-emergência. Primeiro que essa emergência vai demorar muito. Todo mundo já, acho que já está meio claro, né? Todo mundo já está avisando, você vai ter um stop and go, enquanto você não ter a vacina, é algo que vai ser mais duradouro. E, acima de tudo, eu tenho que construir um sistema de saúde que não só resolva o Corona-19, como também evite o Corona 20, 21, 22, não vamos ficar parando toda hora. Então, nós estamos só no início de uma imensa caminhada na qual a gente tem que trabalhar junto, a federação, os poderes, os órgãos, construir um equilíbrio, construir um diálogo. É uma oportunidade única. Agora, de curto prazo, no momento, o que a gente está vendo, e que eu vou encerrar aqui, Felipe, quando eu vejo esses indicadores, desculpe, mas eu fico lembrando, né, de uma menininha lá que estava numa praia da Indonésia em 2005 e viu o mar recuando, lembrou da sua aula de geografia, avisou a mãe e saiu correndo, né? Tem até filme aí dizendo que conseguiu pelo menos salvar 100 pessoas. Imagina se ela subisse no coqueiro para ficar olhando o que estava lá, ou ficasse preocupada que tinha alguém tentando roubar um coco do coqueiro, ou por que esse mar está recuando. Não, esta é a hora de salvar vidas. E, desculpe, salvar de cada um de nós. E temos que usar a ciência. Encerro. A ciência não é só o cara vestido de branco no laboratório usando um microscópio. Isso que nós estamos conversando, economia, direito, administração, sociologia, tudo, tem que ser com ciências, finanças públicas e política fiscal. Mais do que nunca, a gente precisa de ciências, e eu acho que essa contribuição, né, que a IFE está dando aqui, em vários outros debates, né, com vários colegas que estão participando desses debates, procurando sempre fundamentar e procurando sempre se situar em que contexto a gente está. Né? E vamos sair dessa e, ao mesmo tempo, vamos construir uma nova vida. Aquela vida que a gente tinha no passado acabou. Nós não vamos voltar. Não vamos voltar nós na nossa vida, como não vamos voltar na tributação, no orçamento, na despesa, na dívida pública. Nós vamos ter que construir tudo novo. O mundo inteiro vai ser reconstruído e o Brasil não vai escapar disso. Agora, eu confio na criatividade, né? E, sobretudo, na solidariedade do povo brasileiro. Estamos juntos e vamos sair dessa. Obrigado, Felipe. Bom, então vamos encerrar. Claro que sempre vão ficar questões em aberto, debates que a gente pode aprofundar. Essa é a primeira live de algumas que a gente quer fazer. Provavelmente no dia 13 de maio, nós já estamos acertando com o ex-ministro Maílson da Nóbrega para ser nosso convidado especial, como hoje a gente teve o Marcos, e sempre com a participação de um conselheiro, né? Hoje foi o José Roberto Afonso, que eu aproveito para agradecer mais uma vez também, Josué e Daniel, do nosso time, e dizer que é muito bom, como disse o Daniel, é uma honra para nós, Marcos e Zé Roberto, ter vocês e poder compartilhar um pouco do conhecimento que vocês têm sobre economia e contas públicas nesse momento gravíssimo que a gente está passando. E a gente espera que a IFE possa, com essas iniciativas, ajudar na qualidade do debate. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.